Fala galera, tudo bem com vocês? Bando de loucos por facas e ferramentas. Pessoal, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre boas práticas para ligação de máquinas de solda e ferramentas elétricas em geral. Dificilmente vocês vão ver isso nos vídeos apresentados nas plataformas, né? Seja YouTube ou outros. Geralmente o cara fala da máquina, fala se ela é boa, se ela é ruim, isso e aquilo, mas não fala como ligar. As boas práticas de ligação das máquinas, de cuidado das máquinas, os cuidados que a pessoa deve ter. Então eu acabei assistindo, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acabei assistindo um vídeo no YouTube onde o apresentador desse canal falava de uma máquina da Torque, 150, 180 amperes, eu não me lembro, uma maquininha, uma cabe, falando que ele já estava indo para 2 ou 3 anos com a máquina, que a máquina perfeita, na oficina dele, elogiando, mostrando os trabalhos e tal. E aí um comentário lá, eu acho que o desagradou bastante, porque o cara falou que ele estava mentindo, porque a máquina que ele tinha, essa mesma Torque, ele não dava certo, ele ia fazer trabalho na casa dos clientes, a máquina não funcionava direito e acabou queimando. Esse apresentador deu a resposta dizendo que, olha, me diga como você usou a tua máquina, me diga onde você usou, como usou e tal, porque a minha está aqui, se você quiser vir aqui para ver, a minha máquina está funcionando há anos. Então, a partir do momento que eu assisti esse vídeo, eu falei, não, eu vou preparar um vídeo para mostrar para o pessoal alguns detalhes que precisam ser seguidos, desde o recebimento da máquina, a leitura do manual, até a utilização da máquina, como um todo, vamos assim dizer, e para vocês terem noção de alguns detalhes que realmente fazem a diferença nessa questão da utilização, para a pessoa depois vir falar que a máquina não aguentou, que a máquina era ruim, que a máquina queimou, enfim. Isso às vezes até por falta de conhecimento, tá pessoal? Beleza? Então vamos para o vídeo, vamos ver o que a gente tem aí para apresentar para vocês aí. Bem, pessoal, a primeira coisa que eu quero colocar para vocês no nosso vídeo é que eu não sou engenheiro eletricista, eu sou engenheiro mecânico. As informações que eu vou passar para vocês aqui se baseiam na minha experiência profissional, na minha experiência como hobbyista, na compra de vários equipamentos, que eu estudo, que eu compro, que eu uso, E sempre procurem um profissional que possa lhes orientar da melhor maneira possível na instalação do seu equipamento, na instalação da sua residência. Aqui no YouTube eu gosto muito do canal Mundo da Elétrica, até vou apresentar algumas imagens para vocês no nosso vídeo que eu retirei desse canal, um canal fantástico, vou colocar o link na descrição do nosso vídeo para que vocês possam verificar lá uma série de vídeos e cursos que ele dá lá, que eu acho bastante interessante, ok? Pessoal, primeiro ponto que a gente deve abordar. E olhe, isso não é brincadeira, isso acontece. Quando se compra um equipamento, ele virá numa tensão 127 volts, ou 220 volts, ou bivolt, aquele que serve tanto em 127 quanto em 220. As pessoas já têm na cabeça delas de que usar o aparelho de 127 volts no 220 vai queimar. Ótimo, legal, as pessoas têm essa noção e sabem que se colocar vai queimar. Mas acreditem se quiser, muitas pessoas acham que podem pegar o equipamento em 220 volts e ligá-lo com 127. Porque a tensão é mais baixa, não há problema algum. Pessoal, isso é um mito. Utilizar o equipamento especificado para 220 volts em 127 volts, ele poderá se danificar. Por quê? Porque as correntes que circundam na máquina, numa tensão de 127 volts, para uma mesma potência, a corrente é muito maior. Olhem essa imagem da plaqueta da Torque, cabe 150. Vejam que numa ligação de 220 volts, essa máquina ela terá como corrente máxima de alimentação 22 amperes. Porém, do lado vocês vão ver numa ligação de 110 volts, essa mesma corrente de alimentação vai para 36 amperes, pessoal. Dá mais do que 50% de aumento. Tá? Então, essa corrente que vai circular pela máquina é muito maior
do que a corrente em 220. Então, você corre o risco de ter um sério dano no teu equipamento. Queimar algum componente, queimar o circuito e inutilizar a máquina como um todo. Então, a primeira dica é: utilizem a máquina na tensão correta. Máquinas de solda que costumam ser bivolts, 127 e 220, ela sempre vai trabalhar melhor em 220, pessoal. Isso não é história, isso na prática você avalia, você verifica. E na tabela da torque, vocês vão poder ver que ela dá uma tensão em vazio maior em 220 do que em 127. Então, a potência final da máquina na entrega ali na solda do eletrodo vai ser um pouco pior. Mas, de uma forma geral, entre todos os fornecedores de máquinas de solda, as máquinas bivolt trabalham melhor em 220 volts. Então, se você puder priorizar e utilizar a sua máquina bivolt em 220 na sua casa, ela vai trabalhar melhor. Cleto, eu não tenho jeito, eu vou precisar trabalhar em 127. Ok. Só que na regulagem da amperagem você vai acabar colocando algo a mais do que você já estava acostumado, por exemplo, no 220. Aquela regra do 30 a 40 vezes o diâmetro do eletrodo, um eletrodo que você solda de 2,5 que você solda até 100 amperes a 220, você vai ter que colocar em uns 110, 115 amperes para soldar em 110 volts. Ok, pessoal? Então fica aí a nossa primeira dica. A primeira coisa que vocês devem fazer: equipamento chegou, leiam o manual, pessoal. Leiam o manual. No manual vem muitas informações importantes que às vezes vocês não têm conhecimento. Por exemplo, essa tabela com a especificação técnica da torque, ela mostra lá o modelo da torque, fala que ela pode soldar TIG lift ou MMA, mas ela dá aqui um dado muito importante, que é a tensão elétrica da máquina. Essa máquina pode trabalhar em 127 ou em 220 volts. E entre parênteses ela fala mais ou menos 10%. O que significa isso, pessoal? Essa máquina da torque, ela está própria para trabalhar, ser vendida no mercado brasileiro e trabalhar, né, em todo o território brasileiro. Por quê? As nossas concessionárias, elas têm um padrão aprovado pela ANEEL, que é a entrega da tensão pode ter uma variação. Então, para uma tensão de 127 volts ou 220 volts, você pode ter uma variação para menor, em torno de 8%, e para maior, em torno de 5%, pessoal. Então, em 127 volts, é bem possível que a concessionária não entregue 127 para você. Ela vai entregar até 116, que seria os 8% a menos, ou até 133, que seria os 5% a mais. Dificilmente vocês vão medir, vai estar dando 127 ali na lata, no talo. Geralmente um pouquinho a menos ou um pouquinho a mais. Em 220 volts, essa tensão ela pode trabalhar de 201 a 202 até 233 volts, pessoal. Então essa variação na entrega pela concessionária é normal, tá? Só que estranhamente a norma brasileira NBR 5410 diz que a queda de tensão máxima que você pode ter no seu circuito, desde o ponto de origem até o ponto de utilização, é de 4%. Então é muito de se estranhar que as concessionárias possam te entregar 8% a menos da tensão prometida, da tensão contratada, mas que uma instalação que o eletricista vai fazer, projetada por um engenheiro, não pode ter, por exemplo, uma queda superior a 4%. Então, pessoal, no manual mostra que a máquina da torque pode trabalhar com mais ou menos 10% de variação da tensão. Isso é importante porque nós vamos mostrar algumas proteções elétricas aqui que você pode ajustar. E ajustar justamente nessa questão da subtensão ou sobretensão, ok? Um outro detalhe, pessoal, é que um bom manual traz várias informações, inclusive sobre a ligação da máquina que você acabou de adquirir junto à rede sua rede, a rede do cliente. Então vejam nessa imagem do manual da torque, onde ela mostra que para você utilizar a máquina em 70 amperes até 145 amperes, ou seja, soldando eletrodos de 2 até 3,25 milímetros, ela te aconselha, ela te indica a utilização de um plug de 20 amperes, ok? Além disso, se você usar extensões, ela te dá ainda qual é a bitola do cabo que você pode utilizar nessas extensões, de 25 ou 50 metros.
Isso é uma informação muito importante que a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre essa questão dos plugs, das tomadas, né, e dos cabos que podem ser utilizados nas extensões, na ligação da sua máquina. E vejam que ela fala que se você passar de 150 amperes, né, a amperagem de trabalho da máquina, tá, gente? Se você utilizar uma máquina de 150 amperes até 270 amperes, ela indica inclusive que você use o teu cabo ligado diretamente num disjuntor, para evitar o quê? A utilização de uma tomada industrial. Vai te dar um custo menor. Se você quiser utilizar uma tomada industrial, ok. Mas ela diz que você pode utilizar num disjuntor. Ok, pessoal? Essas informações, elas são muito úteis e um catálogo, um manual completo é muito bom para que você tenha lido isso antes de instalar a tua máquina, utilizar a tua máquina. Um outro detalhe importante, pessoal, nessa próxima imagem que vocês estão vendo aí, é a informação sobre aterramento. Pessoal, nunca dê ouvidos àquele profissional ou àquele cara que faz vídeos no YouTube e outras plataformas dizendo para você: aterramento não é necessário. E olhe que não são poucos que falam isso. O aterramento ele é sim necessário por dois motivos. Primeiro, pela integridade da pessoa, segurança da pessoa contra choques elétricos, e a integridade do equipamento. Inclusive, pessoal, quando vocês deixam de usar um aterramento elétrico e tua máquina queima e ela está na garantia, pode ser que chegue lá na fábrica e a fábrica veja que a queima foi por falta do aterramento na sua instalação. E aí você vai perder a garantia, você vai ter que gastar para consertar o teu equipamento. Pessoal, vejam essa imagem, que é uma imagem que está lá no vídeo do canal Mundo da Elétrica. As duas tomadas que são mostradas aí, as duas tomadas são de 3 pinos e o pino central é o pino de aterramento, pessoal. Então a primeira imagem à esquerda é uma ligação fase neutro. Aonde a gente faz essa ligação? Na tensão 127 volts ou na tensão 220 monofásico, quando deriva de 380 volts. Isso é muito encontrado no Nordeste, na região Centro-Oeste. Então você vai ter uma ligação monofásica, somente uma fase. O segundo pino vai ser ligado ao neutro e o terceiro pino ligado ao terra, pessoal. A imagem da direita é uma ligação fase a fase, utilizada no 220 bifásico. Então nós trabalhamos com duas fases e o neutro, nesse caso, fica fora. O que você vai ligar no terceiro pino da tomada é o terra. Então, pessoal, quando alguém falar para você que o seu terreno, a sua área é de difícil aterramento, e olhe que isso acontece em poucos lugares do Brasil, a não ser que o camarada esteja com a sua casa em cima de uma rocha, né? Se o seu eletricista falar que a sua região é de difícil instalação do sistema de aterramento, porque ele tem uma resistividade muito grande, tem várias formas de você corrigir isso, através de produtos químicos que você pode inserir ali no solo, ok? Ou até mesmo através de hastes de aterramento mais longas. Então chame um profissional, peça ele para fazer um estudo e fazer essa instalação para vocês. É de suma importância que vocês tenham sim o aterramento dos seus equipamentos. Então oficinas, indústrias, todas geralmente possuem uma rede, uma malha de aterramento, e na nossa residência não há por que também deixar de ter. Agora vamos para a tomada. A tomada para ligar o teu equipamento, por exemplo, uma máquina de solda, uma furadeira de bancada, o que for que você tiver em casa, que tem um porte um pouco maior do que uma lixadeira, uma esmerilhadeira, uma furadeira, essas máquinas geralmente consomem uma energia maior e elas devem ter um ponto específico da sua casa ou da sua oficina para instalação. Então, escolha um ponto adequado que você possa utilizar essa máquina, que você não esteja numa malha com vários outros equipamentos ligados. Por exemplo, na sua casa, a tua mulher está lá lavando roupa, com a máquina de lavar roupa no mesmo circuito, está fazendo almoço com um forno de micro-ondas ou um forno elétrico ligado, usando um liquidificador para fazer uma vitamina ou um suco, entendeu? Tudo isso no mesmo circuito onde você vai ligar a tua máquina de solda. Vai dar uma queda de tensão muito grande, você pode ter um problema, queimar um desses equipamentos domésticos ou até mesmo a tua máquina de solda. Então, escolha bem o ponto que você vai instalar a tua máquina. Eu, por exemplo, na minha casa, eu criei um ponto do lado do meu padrão, em 220 volts, para eu poder utilizar a minha máquina de solda. E vocês vão poder ver na imagem que aparece aí algumas ideias de dispositivos que vocês podem utilizar, caso vocês não estejam utilizando a tomada direta da sua residência, né?
Então aqui nessa imagem são ideias que eu estou mostrando para vocês que vocês podem instalar próximo do seu padrão em algum ponto da tua casa que você isole totalmente a alimentação das suas máquinas do seu circuito normal, do seu dia a dia, dali da sua casa, enfim. Você pode ter aí a primeira imagem onde juntou um unipolar com a tomada 3 pinos 20 amperes. Isso é uma caixinha, gente, que você já compra pronta na internet, tá? Você compra nas lojas de material elétrico ou na internet. Então, é um disjuntor, é uma caixinha com disjuntor unipolar, ou seja, para um circuito monofásico, uma tomada de 3 pinos, já prevendo o aterramento, de 20 amperes, ok? A segunda caixinha é um disjuntor bipolar, ou seja, é um circuito bifásico, né, onde nós temos também a tomada de 3 pinos com 20 amperes de capacidade. A terceira foto, gente, já é uma caixinha que traz um disjuntor bipolar, mas ele traz uma tomada 3 pinos padrão industrial. Isso é muito utilizado nas indústrias, muito utilizado em grandes oficinas. O cara não quer esse plug padrão residencial, ele quer um plug padrão industrial. Esses plugs geralmente são fornecidos na capacidade de 16 amperes, 32 amperes ou 63 amperes. Veja que ele tem uma tampinha, ele é bem diferente. Você vai ter essa aqui, a parte fêmea, e você vai ter a parte macho, que também é bem diferente para você inserir aqui, ok? E como a Torque mostrou, pessoal, no manual dela, que você pode ligar a máquina diretamente no disjuntor, aqui tem uma caixinha, que está com a tampa aberta, obviamente, para vocês verem, onde no interior dela só tem um disjuntor. Então você pode chegar com os cabos da máquina e ligar diretamente nesse disjuntor e trabalhar com ela sempre ligada nesse disjuntor, sem necessidade de uso de tomadas. Nas oficinas de médio e grande porte, e até mesmo nas indústrias, onde o pessoal usa painéis para alimentação, né, e acionamento dos seus equipamentos, vocês podem utilizar também esses dispositivos que estão mostrados aí nessa figura. Os dois itens do lado esquerdo são os relés monitores de tensão. Tá? São relés de proteção que vão ficar monitorando a tensão. E eles vão monitorar o que a gente chama de sub e sobretensão, ou seja, sub, a queda de tensão máxima que você quer observar na tua instalação e que você, abaixo disso, você não aceita que teu equipamento fique ligado, e a sobretensão, ou seja, aquilo que subir além da tua tensão contratada, que você também não quer que seu equipamento seja submetido a essa tensão elevada e desligue. Então esses dois relés, você regula o valor mais baixo de tensão permitido, abaixo disso desliga, e o valor mais alto de tensão que você permite que a sua instalação esteja ligada. Então, a partir desse valor, acima desse valor, desliga. E alguns deles ainda trazem uma regulagem de tempo, o tempo que você quer, a partir do retorno da tensão, né, ao seu valor normal, a partir de que tempo o seu circuito religue. Né? Por que isso? Porque você pode ter aquelas quedas contínuas da sua distribuidora, desligou, ligou, desligou, ligou, baixou, caiu. Então, se esse relé ligar e desligar, ligar e desligar, ele também pode provocar um dano no seu equipamento. Então, geralmente tem um tempo para ele rearmar. E do lado direito é um relé de proteção de falta de fase, pessoal. Por que a diferença entre esses dois tipos de dispositivo? É que o relé de proteção de falta de fase, ele se opera em circuitos trifásicos, pessoal. Então, no 220 trifásico, no 380 trifásico, no 440 trifásico. Então, você precisa ter 3 fases para trabalhar, né, que a gente chama de RST. Alguns, inclusive, ainda colocam neutro inserido. E quando não é trifásico? Quando não é trifásico, você vai ter 1 ou 2 fases. Então, você obrigatoriamente tem que usar o relé de monitoramento de tensão, que é o sub-sobretensão. Pessoal, continuando nas nossas dicas, vamos falar agora sobre o cabeamento elétrico, o tipo e bitola de cabo que vocês devem utilizar na sua instalação. Esse é um tema que a gente já abordou nesse vídeo aqui, que é um vídeo sobre normatização de materiais para uso em equipamentos elétricos. Vocês vão poder ver isso que nós vamos falar aqui agora. Veja nessa figura que a NBR 5410, ela determina a seção mínima de condutores para alguns pontos do seu circuito elétrico. Se for para iluminação, gente, ligar lâmpadas, holofotes, o que for, no mínimo 1,5 milímetros quadrados. Se for para circuito de força, onde você tem as tomadas dentro da sua residência, dentro da sua oficina, é no mínimo 2,5. Porém, pessoal, eu marquei de vermelho aí 2 itens que são muito interessantes. Quando você tiver a necessidade de uso de uma tomada de uso específico, então, por exemplo, uma máquina de solda tem uma tomada própria de 20 amperes ou 32 amperes,
você tem que usar a bitola do seu cabo de acordo com a necessidade desse equipamento. Para equipamentos móveis, a mesma coisa. Se você tiver um equipamento específico, com uma necessidade específica, você também vai trabalhar com cabos específicos. Ou seja, você sai do 2,5, do 1,5 para iluminação, de 2,5 para circuitos de força e vai para uma bitola adequada para alimentar o teu equipamento. E aí na figura da direita estão justamente as bitolas hoje normatizadas pela NBR 5410. Então, no nosso dia a dia, a gente trabalha aí de 1 até 10, né, sendo 1, 1,5, 2,5, 4, 6 e 10, ok? E aí a amperagem máxima que pode circular em cada cabo desse. Então, vejam que naquela foto da Torque, quando a gente usa ela em 220, ela dá 22 amperes máximo. Está no limite de usar cabo de 2,5. Porém, pessoal, quando a gente cai para 110 volts, tá? Ela vai para 36 amperes de consumo. Seria o quê? Cabo de 6 milímetros. E pessoal, pasmem, tem gente fazendo teste e vídeos no YouTube com máquinas de mais de 200, chegando a 250 amperes, com uma extensão de cabo paralelo branquinha de 2,5 milímetros quadrados. Não tem condições. Fazer um teste, colocar uma máquina para trabalhar nestas condições, com uma corrente tão elevada assim, passando por um cabo desse, de 2,5, esquece, está errado. A queda de tensão vai ser muito alta, o aquecimento da tomada vai ser muito alto e a tua máquina vai sofrer. Ok? Então lembrem-se, existem amperagens máximas por bitolas de cabos que vocês devem seguir. Tá, pessoal, então nós falamos do manual, nós falamos que o fabricante dá algumas dicas, falamos da escolha do ponto na sua casa, na sua oficina, falamos da tomada, tudo certinho, tudo ligado direitinho. E se eu precisar fazer uma extensão da minha máquina está muito longe da minha tomada. Mais uma vez, a bitola do fio que vai compor a sua extensão tem que estar de acordo com a amperagem máxima que você vai ter consumida com aquele equipamento ligado. Ok, pessoal? E um detalhe, o comprimento também influencia na queda de tensão. Então, eu, por exemplo, aboli o que eu vou mostrar agora para vocês nessa foto, que é o cordão paralelo. Que são aqueles dois fiozinhos branquinhos, um grudadinho no outro, que a gente cansou de ver na época dos nossos avós, dos nossos pais, e às vezes na nossa casa também, que a gente liga lâmpadas, liga ventilador, liga o liquidificador, coloca uma lâmpadazinha para fora de casa para iluminar lá o quintal. Gente, esse aqui é chamado de cordão paralelo, ele só possui 2 condutores, ou seja, eu não consigo com esse cabo aqui fazer o aterramento, porque ele não possui o terceiro condutor. É um cabo com uma camada de isolação muito pequena, uma única camada de isolação, ok, pessoal? Um cabo que realmente é indicado para pequenos equipamentos, para pequenos serviços de iluminação, de alguma coisa que realmente você queira ali de baixo consumo. Então, pessoal, vocês vão me perguntar, Cleto, e que cabo que eu utilizo para ligação das minhas máquinas? Cabo PP, pessoal. O nome PP significa PVC. Vejam nessa foto, com esse cabo PP eu consigo até 4 condutores, e vejo que esses condutores já possuem uma capa de PVC, então eles são isolados entre si, e externamente a tudo, uma segunda capa, uma segunda proteção. Então esse cabo aqui, pessoal, ele vai nos dar uma capacidade de condução fantástica, porque nós temos aqui categorias de 500, 600 volts, 700 volts, até 1000 volts, que é um kV, enquanto o cabinho paralelo, sim, aquele cabinho branco é de 300 volts somente. Então eu tenho uma capacidade de isolação muito maior. Esse cabo tem uma resistência física fantástica, então ele pode trabalhar com máquinas se movimentando, ele pode trabalhar em ambientes industriais, oficina. Se cair algo quente, ele tem essa proteção extra que garante que você vai ter uma proteção muito maior em relação ao condutor, ou seja, tem que realmente queimar tudo para chegar até o condutor, enquanto aquele cabinho branco, qualquer contato ele já expôs o condutor, ok? Ele tem a flexibilidade classe 4 ou 5, então atende a NBR 6880 e 13249. Né? Então é um cabo que vocês realmente precisam utilizar. Precisam largar um cabinho branco duplo e passar a usar um cabo PP, pessoal. Tá? A época das cavernas já acabou. A gente não tem que ficar mais utilizando aquele cabinho branco para ficar ligando equipamentos que a gente utiliza que tem uma certa potência. Para vocês terem ideia, pessoal,
Eu utilizo uma lixadeira da Enel aqui, eu comprei, né, que tem 1.100 watts. Não é um ventiladorzinho que eu estou colocando no chão para ventilar. Eu tenho aqui minha serra mármore, são 1.500 ou 1.600 watts. Quando eu ligo, dependendo da tomada que eu usar aqui em casa, se eu ligar, ela pisca a lâmpada. Então esse cabinho branco, pessoal, acabou. Vamos abolir isso. Aqui, ó, uma das minhas extensões. 3 por 2,5. Tá aqui, pessoal. Plug de 20 amperes, tomada fêmea de 20 amperes, ok? Eu tenho a de 4 milímetros por 10 metros de comprimento que está guardado junto com as minhas máquinas de solda. Se precisar, eu consigo utilizar muito bem uma máquina a 10 metros de distância do meu ponto de alimentação, seja aqui em casa ou na casa de outra pessoa. Mas a minha tomada está aqui, ó, minha extensão. Eu não uso cabo branco paralelo. Ok, pessoal? Na utilização dos nossos equipamentos, que cuidados que a gente precisa? Então a gente falou, desde a chegada do equipamento, ler o manual, ter uma boa tomada, um bom ponto de instalação, uma boa extensão e os cuidados, gente. A gente precisa aprender a trabalhar com os equipamentos dentro da capacidade deles. Então, por exemplo, eu não posso pegar uma furadeira, que a capacidade é meia polegada, e pegar uma broca de 16 milímetros, usinar, fazer ela ficar rebaixada com meia polegada e colocar numa furadeira de meia polegada, pessoal. O torque necessário dessa máquina para fazer um furo de 16 milímetros excede a sua capacidade. Você vai queimar essa furadeira. Tem gente que pega uma esmerilhadeira, tira a proteção, uma esmerilhadeira de 4 polegadas e meia, por exemplo, tira a proteção e bota um disco de 7. Está errado, pessoal. O esforço que você vai fazer esmerilhando uma peça com esse disco de 7 para esse motor que previa um uso de 4,5, está fora. Você vai danificar a tua máquina. E com o tempo, mesmo que você não danifique naquele momento, você vai aquecendo, vai perdendo a isolação do motor, vai chegar um ponto que o teu motor está com baixa isolação e vai queimar. Vocês vão falar, como é que é isso, Cleber? Esquenta o motor demais, esquenta o bobinado do motor, aquele verniz, ele tem uma categoria de temperatura para a qual a máquina foi fabricada e prevê, você começa a esquentar tanto que você diminui a vida útil do teu bobinado, daqui a pouco você está queimando a tua máquina. Isso se você não quebrar um eixo da máquina, enfim. E um acidente, né, que é algo totalmente potencial você utilizando a máquina fora das suas especificações, ok, pessoal? E no caso da máquina de solda, pessoal, a máquina de solda, ela foi feita para trabalhar dentro de um ciclo de trabalho. Então, um dos cuidados que vocês têm que ter é respeitar o ciclo da máquina, tá? Porque ela vai acender a lâmpada do térmico e vai desarmar. Só que aquele camarada que a todo momento a máquina está acendendo a lâmpada e está desligando, esse cara vai ter máquina para pouco tempo. Tá? Então, se vocês sabem que soldando com eletrodo de 3,25 essa máquina é 60%, então, em 10 minutos, você tem direito a trabalhar 6 minutos seguidos e descansar a máquina 4 minutos, pessoal. Tá? Esse é um ponto muito importante da máquina de solda que precisa ser observado. Segundo ponto da máquina de solda que precisa ser observado. Tem vídeos, não só a máquina de solda, como outros equipamentos elétricos, tem vídeos ridículos na internet, e o pior, tem gente que acredita, vídeos mostrando o cara jogando água, dando pancada, soltando equipamento no chão. Isso nós comentamos nesse vídeo aqui, que foi feito com um teste de uma máquina Parkside, ridículo, porque durante o teste o cara troca de máquinas, e eu mostrei isso no meu vídeo. Por quê? Porque ele acabou com a máquina. E ele vem falar para vocês que jogar água na máquina, que jogar poeira na máquina, que botar fogo na máquina, que soltar a máquina no chão, a máquina aguenta. E tem gente que acha isso bonito. Então, pessoal, evitem esses maus tratos aos seus equipamentos, porque é o dinheiro do seu bolso que saiu e é o dinheiro do seu bolso que você vai perder no caso de um dano que você perdeu a tua máquina, um dano irreversível. E na máquina de solda tem um detalhe interessante, a máquina de solda ela puxa muito ar, né? Ou puxa ou empurra, depende do tipo de circulação que ela promove, geralmente ela puxa o ar, né? Para fazer o resfriamento de todo o seu... as suas placas, né, o seu circuito eletrônico e tudo. E se você colocar a tua máquina muito próximo de áreas que você está esmerilhando, que você está no rebolo trabalhando ali, que tem gente fazendo jato e pintura do lado, sem a devida proteção, esse sistema de exaustão vai puxar isso tudo para dentro da máquina. Isso pode, com o acúmulo, provocar um curto-circuito no interior da tua máquina. Então, evite deixar a tua máquina muito próxima dessas zonas de trabalho, com limalhas, com fagulhas. Tente colocar sua máquina um pouco mais distante. Se precisar, aumente o cabo do garra-obra e do porta-eletrodo. Tá? Geralmente,
os fabricantes permitem que esses cabos tenham no máximo 5 metros de comprimento na mesma bitola que ele foi fornecido. E se você botar até 10 metros, você tem que botar uma bitola superior. Então, você comprou uma máquina com cabo de 16, até 5 metros você pode continuar com cabo de 16 ali no porta-eletrodo ou no garra-obra. Se você aumentar para 10, você tem que ir para a próxima bitola na categoria, que se eu não me engano são 25 milímetros quadrados. Aí você tem que eliminar aqueles cabos de 16 e comprar cabos de 25. E pessoal, vou dar uma última dica para vocês, que é um negócio muito legal, principalmente para serralheiros, para pessoas que precisam, donos de oficina que precisam ir até o cliente, realizar um trabalho. Olhem essa foto que eu estou colocando agora aí. São painéis de tomadas portáteis, pessoal. Vocês podem fabricar um painelzinho desse e levar junto com vocês. Aí dentro desse painel vocês vão colocar todas as proteções que precisam, os relés, relé de proteção de sub ou sobre tensão, relé de falta de fase, tudo. Você pode colocar uma entrada para 220, bifásico, monofásico, uma entrada para 127, ok? Vocês podem colocar tudo isso aí e a saída para a tua máquina, pessoal. Então, independente se a sua rede, se a rede do seu cliente, se você conhece ou não conhece, é uma rede boa ou não, se tem uma queda de tensão muito grande ou não, vocês podem ligar esse painel portátil na rede do teu cliente e ligar a tua máquina nesse painel para frente. Ou seja, qualquer curto, qualquer surto, qualquer coisa que venha acontecer, esse painel vai pegar e não vai deixar queimar o teu equipamento. Ok? É segurança para você, é segurança para o teu cliente e é segurança para os teus equipamentos, pessoal. Tá? Então, quem puder, quem tiver essa necessidade, fala, poxa, Cleto, eu tenho um problema sério. Cada cliente que eu vou tem um problema sério na rede elétrica deles. Então, faça o teu painelzinho e carregue ele dentro do teu carro. Só ligue teu equipamento no teu painel. Teu painel será ligado na casa do teu cliente. Mas a tua máquina, teu equipamento será ligado nele e estará protegido. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí das nossas dicas. Né? São coisas que realmente é difícil da gente ver no YouTube as pessoas dando, né, essas informações para vocês, mas eu, como gosto demais de preservar os meus equipamentos, tenho furadeira aqui de 20, quase 30 anos comigo, eu realmente vi esse vídeo lá da máquina Torque, o cara reclamando da máquina, porque ligou e queimou essa máquina fora da casa dele, da oficina dele. Eu realmente resolvi passar essas informações para vocês vocês tivessem todo esse conhecimento aí, a possibilidade de evitar esse tipo de problema. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado por estarem aí conosco, por participarem do nosso canal e espero vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.